uma alegria, uma honra estar mais uma vez com você aqui no programa Inspiração na TV Grão-Pará e em mais 2 canais no YouTube, no meu canal Inspiração com Jerusa e no canal da TV Grão-Pará. Gente, a nossa entrevistada maravilhosa, nutricionista, é a doutora Michele Lima. Ela é a segunda vez, gente, tá retornando. A primeira vez que ela veio aqui foi um sucesso. Ela recebeu muitos directs, eu também recebi muitas mensagens dizendo, as pessoas disseram que amaram o conteúdo que ela trouxe e pediram para ela voltar. Doutora, obrigada por estar aqui novamente, tá? Obrigada eu, Jerusa. Eu fico muito feliz com o teu convite, em primeiro lugar, pela abertura que você dá para as pessoas buscarem esse conhecimento, levar esse conhecimento para a população. Feliz principalmente porque eu percebo que as pessoas estão buscando cada vez mais esse conhecimento. E a nossa inspiração é justamente trazer conhecimento para que as pessoas possam fazer boas escolhas, para que elas tenham autonomia de fazer umas escolhas da melhor forma possível. E é sobre isso que a doutora Michele vai falar hoje. Ter um pouco mais de conhecimento sobre alimentos do nosso dia a dia para você ganhar essa autonomia de fazer as escolhas corretas, que vão trazer muito mais benefícios para a sua saúde. Não é isso, doutora? Doutora, a aula é sua. Eu sou só aprendiz, igual o pessoal aí de casa. Vou fazer pergunta que eles fariam. Por favor, pode começar. Tá. O que nós percebemos, o feedback das pessoas em relação, muita dúvida em relação principalmente aos tipos de alimentos que são melhores para ser consumidos. E a dúvida maior era em relação ao carboidrato e à gordura. As pessoas mandam muitas mensagens assim em relação à nutrição, né? Mas, Jerusa, o que é o carboidrato, por exemplo, né? Isso. Você está falando dos vegetais, só do arroz, do macarrão, do pão, do bolo. Exato. Doutora, então, o que é carboidrato para que as pessoas ganhem essa autonomia? O que a gente vê hoje, pelas redes sociais, a gente vê muitas dietas, principalmente dietas cortando carboidrato, dietas low carb. E eu queria que as pessoas entendessem que low carb não é no carb, não é sem carboidrato. O low é uma sigla em inglês que a gente quer dizer baixo carboidrato. Mas qual é o carboidrato? É o carboidrato, vamos classificar o carboidrato em 2 tipos, tá? O carboidrato simples e o carboidrato complexo. O carboidrato simples é o carboidrato que a gente vê no dia a dia. É o pão branco, o bolo, o açúcar de mesa, o macarrão, o arroz branco. Esses carboidratos simples, eles têm que ser evitados, porque são eles que aumentam o risco de diabetes tipo 2, essa pandemia de obesidade, de inflamação no aparelho digestivo. Inflamações, aumento da circunferência abdominal, gerando um maior risco de doenças cardiovasculares. Então, esse carboidrato simples, por que ele é simples? Porque ele simplesmente vai entrar na nossa corrente sanguínea de maneira acelerada, vai fazer com que o nosso pâncreas, que é um órgão que nós temos, na verdade é uma glândula, mas a gente considera a importância dele como se fosse um órgão. Deus o livre, doutor. A gente vive sem estômago, mas não vive sem pâncreas. Uma pancreatite, quantas pessoas vão-se embora, né? Acabam falecendo por conta de pancreatite aguda. E aí o que acontece? O pâncreas, ele produz a insulina, que é um hormônio que vai tentar baixar a glicose no nosso sangue. Só que a gente está o tempo inteiro comendo carboidrato simples e o pico de insulina vai. A glicose no sangue alta, a insulina alta. E aí é isso que com o passar do tempo pode gerar, além de uma síndrome metabólica, a diabetes do tipo 2. Só que, e aí agora, eu vou parar de comer carboidrato? Vou deixar de comer o carboidrato? Esse é o pânico das pessoas em relação ao carboidrato. É verdade. Tem gente que diz, eu não consigo ficar sem comer o meu pão, meu macarrão, meu arroz. Eu não consigo, não adianta, eu não vou fazer dieta. Aí pensa que não tem nenhum substituto, né? Tem inúmeros. Até assim, se for comido com moderação, um pouquinho por dia, uma porção,
que a gente calcula normalmente individualizado, não tem problema. Mas para o nosso público em geral, para a população que não tem acesso a um programa mais especializado com nutricionista, acompanhamento médico, o que a gente pode fazer? Orientar a fazer as melhores escolhas. É certo? esse o objetivo desse programa hoje, doutora. Porque o que eu percebo, assim, a gente estava comentando nos bastidores, quantas pessoas, eu conheço homens, por exemplo, vários, que colocam no prato o feijão, que é maravilhoso, o arroz, beleza, arroz e feijão, você vai falar dessa casadinha, mas aí já coloca macarrão, batata, se tiver purê, batata, ou então uma salada de maionese, tudo junto. E a farofa, a farinha. Verdade. Gente, aí se você fala, olha, tem muito carboidrato, não tem nada, tá tudo bem. Na verdade, é uma bomba de carboidrato, né? Todos os carboidratos simples, na maioria das vezes, todos polidos, brancos, e aí as pessoas adoecem por conta disso. O que fazer, doutora? Substituições mais inteligentes no dia a dia. O que a gente falou um pouco dos carboidratos simples, que são esses que a gente apresenta um maior risco de desenvolver doenças com o passar do tempo. E tem o grupo dos carboidratos que a gente chama de complexos. Esses carboidratos, Jerusa, eles além da glicose, que é o produto final da quebra do carboidrato, o carboidrato ele é um macronutriente que precisa ser quebrado em moléculas para entrar no nosso organismo. Imagina que o nosso corpo, ele é uma máquina. Certo. Ele é muito mais do que isso, mas vamos imaginar que ele é uma máquina. E o alimento, ele é nosso combustível. Para ele chegar lá onde tem que exercer a função dele, que é a nossa célula, dentro de uma organelinha chamada mitocôndria, para ter esse processo, precisa chegar a glicose, que é a menor unidade do carboidrato. Certo. Pode chegar através de proteína? Tem a via que a gente chama de via proteolítica, quebra da proteína. Dá para chegar. Dá para chegar através de gordura? Também dá. É a via glicolítica, também dá. Isso, no caso, é uma quebra para levar energia, né? Exatamente, porque o nosso corpo, para a gente respirar, para a gente conversar, para a gente dormir, para a gente respirar, para o nosso batimento cardíaco, o nosso corpo precisa de energia. Para tudo. Para viver, a gente precisa de energia. Então, essa energia é produzida dentro da nossa célula. E o combustível para ser produzido é a glicose. E a fonte preferencial, não é a única, mas a preferencial é o carboidrato. Então, é o que eu sempre pontuo. Jamais é interessante cortar carboidrato. Jamais. Tem que levar carboidrato de qualidade. Exatamente. Aí que entram os carboidratos complexos. Os carboidratos complexos, além da glicose, eles levam consigo a fibra. Essa fibra, ela passa pelo nosso trato gastrointestinal, pelo nosso sistema digestivo e vai chegar até o nosso intestino e vai ser fermentado, vai formar o bolo fecal, né, as nossas fezes, e vai gerar ácidos graxos de cadeia curta. Esses ácidos graxos de cadeia curta são compostos que funcionam em vários serviços, como se fosse assim, em várias situações metabólicas que o corpo precisa, eles estão lá. Atuando. É como se fosse são cofatores, eles estão ali do ladinho trabalhando em sinergia. É pro bem, né? Exatamente. Que eles são necessários. Carboidratos bons. Que a gente, assim, eu considero um pouco errôneo. A gente tem mania de falar. Eu não gosto de falar comida boa e comida ruim. Tudo é boa, né? Tudo é bom. Até um petisco é bom naquele momento. Com moderação, né, doutora? Tudo é bom. Não concordo com a ideia do, o dia do lixo, eu vou comer a pizza, porque a pizza não é lixo, a pizza é gostosa. O sorvete não é lixo, o sorvete é gostoso, mas com moderação, lógico. E aí, esses carboidratos complexos é que a gente deve adotar na nossa dieta para que tenha todos os benefícios, para que esses ácidos graxos sejam produzidos, para que ele ajude na nossa saúde também intestinal, porque o intestino saudável, o corpo está saudável. Não adianta eu comer bem, fazer todo um preparo de uma alimentação saudável e estar com o meu intestino funcionando de maneira incorreta. Entendi. Tem que estar funcionando. Afetar todo o restante do corpo. A gente vem aprendendo muito sobre isso, não é? Doutora,
Vamos fazer melhor? Nosso papo tá tão bom. Tem mais, a doutora Michele vai explicar muito mais aqui sobre os alimentos que estão à mesa. A gente vai chamar um breve intervalo. Fica com a gente que você vai aprender muito mais ainda nesse programa. É rapidinho. Foi rapidinho, a gente está de volta e eu continuo com a nutricionista, a doutora Michele Lima, que ela está falando da qualidade dos alimentos, que a gente entenda direitinho hoje sobre carboidratos. O que são os carboidratos simples e a diferença para os carboidratos complexos. Doutora, pode continuar. Tá. Nós trouxemos aqui alguns exemplos do que é um carboidrato simples e do que é um carboidrato complexo. Os carboidratos, eles podem ser tanto de origem animal quanto vegetal. Só que a base dos carboidratos é vegetal. Tem muito mais carboidrato de origem vegetal. Sério? Então, já é um mito que a gente derruba aqui. Eu amei! Então, olha, vamos lá. Esse aqui. O pratinho de salada ideal, uma porção, tá aqui. A nossa alface, que as pessoas não têm noção de que alface tem carboidrato. Alface é carboidrato. E com muita fibra. Exatamente, é fibra pura. O alface, a cenoura, o tomate, o repolho, a beterraba, raladinhos. E assim, quem está em processo de emagrecimento, o ideal é cozinhar o menos possível. No vapor, de preferência. De preferência cru ou cozido ao dente, no vapor também, mas mais durinho, porque quanto mais a gente cozinha um alimento, maior o índice glicêmico dele. O índice glicêmico é a velocidade com que essa glicose vai chegar no meu sangue e vai aumentar a glicose do meu sangue. Nossa, eu não sabia dessa. Então, a gente sempre tem que preferir alimentos com índice glicêmico menor. Por exemplo, eu trouxe duas frutas que são muito consumidas. A banana e a maçã. A banana, a gente tira a casca para comer. Certo. É uma fruta, a banana, com alto índice glicêmico. Mas é uma fruta rica em fibra. Certo. Vamos tirar da dieta? Não, de forma nenhuma. Ela tem inúmeros benefícios. Só que se eu estou em processo de emagrecimento ou eu sou diabético, vamos para a maçã. Porque além da casca ser rica em fibra, o índice glicêmico dela é menor. Amei, eu não sabia essa também. Tem isso. Muito bom. E eu ainda como errado, ainda como a banana à noite às vezes. Não, coloca a maçã. Perfeito. Quer ver uma outra fruta também que tem um índice glicêmico alto, que a gente também não indica para... Quem quer emagrecer? Uva. Eu amo uva. Uva, a gente deixa para quem não está nesse processo. Por exemplo, aí um carboidrato que é o de origem animal, mel. Certo. Todo mundo ama mel, né? Mel e o leite. Certo. São dois de origem animal. O resto é vegetal. É verdade, doutora. O resto é vegetal. E aí a gente, aqui tem o arroz branco, que é o arroz polido. Esse arroz, se a gente puder evitar, é melhor. Que a gente troque pelo arroz integral, só que tem gente que não gosta do arroz integral pelo sabor. Então, pode ser substituído pelo arroz parbolizado, que ainda preserva alguns nutrientes. Mas se puder, o integral é o ideal. O integral é o ideal. Aqui, a lentilha, além do carboidrato, tem a proteína. O feijão preto com o arroz branco ou o arroz integral é uma combinação perfeita de aminoácidos também aqui, junto com a salada e uma proteína. Doutora, por exemplo, olha, na minha casa eu tenho o arroz, o feijão, dá para fazer um pratinho de salada. Aí é uma base maravilhosa. Aí num dia eu tenho frango, no outro dia eu tenho carne, ou um picadinho, ou um ovo cozido, um ovo, concorda? Ovo cozido, um peixe. O importante é que a gente sempre coloque a fonte de carboidrato, uma fonte de proteína, as fibras que vêm dos legumes, das verduras,
coloca uma fruta para comer logo após. As pessoas ficou muito em moda agora o receio de comer fruta por conta da frutose, porque pode ter esteatose hepática. Não, Deus é perfeito na sua sabedoria infinita. Se existe fruta, que nós saibamos ingerir de forma adequada. É ideal comer a fruta logo após a refeição, não é, doutora? É uma boa pedida, porque é naquele momento que a tua digestão está funcionando da melhor forma possível. Então, até para quem quer comer um doce... Já substitui. Isso. E se você quiser, naquele dia, hoje eu vou sair um pouco da dieta. Naquele dia, você pode comer o seu doce de sobremesa, mas o ideal é que seja após a refeição. Logo na sequência. Para evitar os picos de insulina. Entendi. E aí, o que que a gente vê aqui? O temido carboidrato se dá por esse tipo de alimento aqui. Os industrializados, super simples, que não tem nutriente, que isso aqui é açúcar puro, que chega no sangue e de maneira rápida e não vai te trazer nutriente. Então, você quer comer uma bolacha creme crack, uma água e sal, uma bolacha maisena, tenta colocar um pãozinho integral, tenta colocar uma torrada integral, e o nosso paladar é extremamente adaptável. As pessoas acham, eu não consigo tomar um café sem açúcar. Consegue. É verdade. O nosso paladar se adapta. Tem gente que não acredita, doutora, aí você vai me confirmar. Se você tentar tomar café 3 dias consecutivos, um golinho, é amargo no primeiro dia, horrível no segundo, terceiro você insiste, no quarto, opa, tô sentindo um gosto bom do café amargo. Exatamente, a gente percebe a diferença e não consegue adoçar mais depois. Não consegue. Não consegue. Doutora, pergunta ainda aqui. As pessoas erram muito no lanche, né? Porque tá no lanche, tá na rua, compra pão, compra um salgado. Um refrigerante. Nossa, não seria ideal andar, por exemplo, cozinhar uma batata doce, uma macaxeira, né? E porque é da nossa região aqui. Exatamente. Aí já toma com um cafezinho amargo mesmo. A base da alimentação antiga era o café da tarde com a batata doce, com a mandioquinha, com um pouco de manteiga em cima. Nós perdemos essa cultura. Gente, é uma delícia. É maravilhoso. Eu falo macaxeira, né? Para um pré-treino, então... Sério? A mandioca, a macaxeira, a batata doce, um pré-treino excelente. Porque é um carboidrato, principalmente a batata doce, é um pré-treino excelente. Só que as pessoas têm medo. Aí nisso vão no pão. A maioria das vezes passa apenas uma manteiga, muitas vezes nem põe uma proteína dentro. Quer comer o pão? Não tem problema nenhum. Eu amo pão. Adoro, como pão praticamente todo dia. Vamos colocar um ovo dentro, vamos colocar uma fatia generosa de queijo branco dentro. Entendi. Agrega uma proteína. Não pode ser só o carboidrato, o pão em si, que ele é um carboidrato simples. Pão branco. O pão branco tem que ter uma proteína acompanhando. Isso. Ou tenta aos poucos colocar o pão integral. É gostoso. Com certeza. É gostoso. Doutora, desculpa, oleaginosas, né? A oleaginosa a gente pode substituir no momento, ela é importante entrar, ela não faz parte do grupo dos carboidratos. Mas como a gente consome muito carboidrato durante o dia, é importante naquele momento no intervalo, no lanche da manhã, no período da tarde, ao invés de você comer uma fruta, coloca uma oleaginosa que vai dar aquela sensação de saciedade muito maior e vai evitar com que a gente tenha necessidade do açúcar, do doce. Porque tanto o açúcar quanto a gordura, eles estimulam no nosso cérebro o sistema de recompensa. Então, é por isso que muita gente atribui a carboidrato e a gordura os mesmos mecanismos associados aos vícios, inclusive vícios em droga. E é fato, né? Se você começar, por exemplo, hoje à tarde, comprar uma coxinha e comer, que é uma delícia, né?
A fritura, aí o cérebro ama o trigo e tudo. Amanhã você come de novo, no terceiro, quarto, você quer todo dia. Então, doutora, olha, a caixinha do Pará, a gente tem no Ver o Peso mais em conta. Eu vi que você colocou aqui caixinha de caju. No Ver o Peso é mais em conta. Isso. Olha, gente, oleaginosas, fazer propaganda do nosso Ver o Peso, tem várias casas de alimentos naturais ali na Ocidental do Mercado, Oriental do Mercado, no Ver o Peso, você compra esses ingredientes que são excelentes. Sabia que até para memória a caixinha do Pará, não é, doutora? Ela é rica em selênio. Eu andava com uma memória um pouquinho... Eu comecei a me alimentar com a caixinha do Pará, como melhorou a caixinha de caju? Incrível. É. E nós temos o leite também aqui, que eu trouxe para complementar essa explicação do carboidrato, que muita gente tem medo por conta da inflamação. Não precisa tirar o leite, quem não tem intolerância à lactose, o que é o açúcar do leite. O açúcar do leite a gente chama de lactose, tá? Se você não tem intolerância, você não precisa tirar. Ou algumas pessoas são alérgicas à proteína, que é a caseína. Aí, para essas pessoas, a gente indica que sim, substitua. Usa o leite vegetal, que na verdade nem é correto falar leite vegetal, né? Porque quem dá leite é a vaca. Mas a gente usa essa nomenclatura, o leite vegetal, ou exclui o leite da alimentação por um período. Mas é fonte, além de gordura, uma gordura boa, de carboidrato, é fonte de proteína também. Então, é um alimento que não precisa ter medo dele também. Eu amei, doutora, eu amei. O que eu percebo, assim, que as combinações, elas fazem muita diferença no dia a dia. A má combinação que a gente faz é que é terrível, quantidade também. Eu vou tirar totalmente o carboidrato, mas em compensação triplica a quantidade de proteína. Aí já desbalanceou tudo, né? O correto é a gente sempre ter o bom senso. O prato perfeito é um prato que tem a proteína, que tem uma porção de carboidrato, aí você pode escolher o arroz, ou pode escolher o macarrão, ou a batata, ou o purê, ou a mandioca, a farinha. Uma porção de carboidrato, uma porção de proteína, uma fonte de gordura, que pode ser um azeite por cima da salada, e a sua salada. Aí se colocar uma frutinha depois, fica perfeito. Ai, eu amei, gente. E o nosso tempo... Olha, quando ela vem aqui, parece que o tempo voa 3 vezes mais, doutora. Obrigada. E é uma aula. Eu amei. Calma que ela vai voltar, não se preocupem, ela volta. Mas você acessa a sua rede social, por favor, doutora. @michele.lima, não é isso? @nutrimichele.lima. No Instagram. Pronto, gente. E o nosso diretor maravilhoso, ele já colocou na tela aí as redes sociais da doutora Michele. Por favor, me sigam no Instagram, tá bom? Me sigam no Instagram, que é Inspiração com Jerusa. O meu canal no YouTube, pesquisa na lupinha, Inspiração com Jerusa, tá bom? Um beijo pra vocês, um abraço. Gente, quero agradecer, olha, minha roupa é da Zinzane do Boulevard Shopping aqui da Doca de Souza Franco. Passa lá também que as meninas fazem logo um cartão para vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo Fala Comigo no direct, tá bom? Beijo, tchau. Imagine uma tecnologia que cuida da sua saúde enquanto você dorme. Já existe, minha gente, porque a Hi-Flex colocou essa tecnologia dentro de colchões. Chega dessa história de dormir cansado e acordar cansado porque ninguém merece. Para você que tem problemas de coluna, hérnia de disco, bico de papagaio, você precisa conhecer os colchões Hi-Flex, que fazem 8 tipos de tratamentos enquanto você está dormindo. Ele que foi feito e desenvolvido por médicos e especialistas para cuidar da sua saúde enquanto você dorme. Ele vem com a densidade progressiva que vai fazer o perfeito alinhamento da sua coluna enquanto você está dormindo. Também vem com controle para massagem, para te fazer relaxar, ter aquele sono profundo. E o melhor de tudo isso é a logística que vem direto da fábrica até a casa do consumidor. Carol, eu já estou apaixonada e quero comprar os colchões Hi-Flex. Eu só me pergunto se é muito caro ou qualquer pessoa pode pagar. Qualquer pessoa pode pagar. Inclusive você que está aí agora já pode pegar um telefone e ligando, porque um aposentado que ganha um salário mínimo
tem um orçamento que cabe no seu bolso. E o melhor é que ligando agora, você ganha 30% de desconto. Gente, 30% de desconto, então liga agora. O número tá na tela, 0800 919 99 99. 0800 919 9999. Highflex Colchões para você e sua família dormir bem.